Hugo caminhava pelas ruas como um fantasma, sem direção, perdido em seus próprios pensamentos. Cada esquina que dobrava parecia mais opressiva, e o som distante das buzinas e conversas de pessoas ocupadas ecoava em seus ouvidos como um ruído incessante, sem sentido. Ele mal percebia onde estava. A única coisa que conseguia sentir era o desespero profundo que o consumia. O motivo de sua agonia era simples e cruel. Ele estava prestes a perder a única coisa que ainda lhe restava: sua casa. A carta de despejo que chegou naquela manhã parecia uma sentença de morte. Hugo havia falhado em pagar as parcelas do aluguel por meses, e agora o ultimato final havia chegado. Em poucas semanas, ele seria obrigado a deixar o apartamento, o último refúgio de uma vida que havia se despedaçado ao longo dos últimos anos. A casa, pequena e modesta, era o único símbolo de estabilidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Sem ela, ele não sabia o que faria, onde iria. Essa perda iminente o atordoava, sufocava seus pensamentos como uma onda gigante que se aproxima lentamente, mas de forma inevitável. Cada passo que dava pelas ruas da cidade parecia levá-lo para mais perto do abismo, uma queda para um vazio que ele já sentia no fundo do peito. O estresse o corroía por dentro. Suas noites eram uma sequência de insônia e pensamentos turbulentos, até que o próprio corpo se recusou a suportar o peso. O colapso no apartamento, que quase o levou à morte, fora um sinal de que ele estava em seu limite. Mas mesmo após isso, Hugo não conseguia enxergar uma saída. Ele vagava sem rumo naquela tarde nublada, arrastando os pés pelo asfalto com a mente distante. Os prédios altos ao seu redor pareciam tão opressores quanto sua situação. Hugo mal conseguia prestar atenção no que acontecia ao seu redor, até que um puxão firme em seu braço o trouxe de volta à realidade. Atordoado, ele olhou para o lado e viu o mendigo que agora o segurava gentilmente. "Está tudo bem, amigo?" perguntou o homem com sua voz rouca e firme. Hugo piscou, confuso. Não esperava ser abordado, muito menos por alguém que parecia ter tão pouco. O desespero em sua mente o impedia de responder prontamente. Ele estava prestes a seguir seu caminho, ignorando a presença daquele estranho. Mas algo nos olhos do mendigo o fez parar. Era como se o homem pudesse ver diretamente dentro de sua alma. Ele havia feito uma pergunta simples, mas a compaixão por trás dela era surpreendente. "Não, não está", respondeu Hugo, com uma sinceridade que até o surpreendeu. O mendigo continuou a olhá-lo, com uma expressão que não demonstrava julgamento ou pena, mas uma compreensão silenciosa. Ele, que provavelmente também havia perdido tudo, parecia enxergar em Hugo algo que ele mesmo havia deixado de ver: sua própria humanidade. De forma inesperada, o mendigo tocou o ombro de Hugo. Foi um toque leve, mas que carregava uma energia imensa. No exato momento em que sentiu aquela mão, Hugo foi tomado por uma onda de calor que percorreu seu corpo. Uma calma estranha e reconfortante começou a se instalar onde antes só havia desespero. "Você acha que perdeu tudo?" disse o mendigo, com uma voz que agora soava quase sábia. "Mas ainda está aqui, ainda tem vida, ainda pode lutar. E enquanto há vida, sempre há esperança." Hugo, que até aquele instante pensava que estava em um beco sem saída, foi tomado por uma emoção avassaladora. Suas lágrimas começaram a escorrer sem controle. Ele tentava entender como alguém que claramente estava na pior das situações podia falar com tanta certeza. Era como se aquele mendigo fosse mais do que aparentava ser, alguém enviado para lhe trazer uma mensagem. "Eu não sei o que fazer. Eu estou perdendo tudo", murmurou Hugo, sentindo-se como uma criança desamparada. O homem assentiu lentamente, seu sorriso desdentado aparecendo de forma gentil. "O que você tem dentro de você vale mais do que qualquer casa ou bem material. Às vezes, o que você precisa não é o que está do lado de fora, mas sim algo que você esqueceu de olhar aqui dentro." O mendigo tocou suavemente o peito de Hugo,
indicando o coração. Não se deixe afogar pelas circunstâncias. Você ainda tem escolhas. Ainda pode mudar sua história. Após um último sorriso, o mendigo deu 2 passos para trás e desapareceu na multidão, como se fosse apenas uma miragem. Hugo ficou parado, confuso e incrivelmente tocado. Aquelas palavras, a simplicidade daquele gesto, mudaram algo dentro dele. Pela primeira vez em meses, ele sentiu um fio de esperança se acender em seu peito. Nos dias que seguiram, Hugo ainda enfrentou dificuldades, mas aquele encontro sobrenatural o fez perceber que não era o fim. Com novo ânimo, ele procurou ajuda, reorganizou suas prioridades e passou a valorizar a vida não pelos bens materiais que perderia, mas pela capacidade de recomeçar. Ele nunca mais viu aquele mendigo, mas sempre carregou consigo a lição que aprendeu naquele dia. Às vezes, a salvação vem das mãos mais inesperadas. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!